Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Portal do Largo. Estamos aqui diretamente do centro, no Lago São Sebastião, com uma linda vista para o teatro, com nossos queridos convidados, Sandra Godinho e Thiago Rony. Isso aí, olá, boa tarde, eu sou Laura Soares e, como o Carlos falou, estamos aqui com o professor, escritor e pesquisador Thiago Rony, que recentemente, inclusive, lançou a sua nova obra Com Rio Negro na Boca, que reúne 24 contos ao longo de 14 anos. Nós iremos entrar em mais detalhes no decorrer do bate-papo. E com a nossa convidada especial, Sandra Godinho, que é romancista, contista e escritora, recordista premiada, tá bom? De prêmios literários e finalista. E é uma honra recebê-los aqui conosco. Muito obrigada por comparecerem. Vamos começar com as apresentações. Apresentações, formação de vocês, inspirações que vocês tiveram ao longo da trajetória de vocês, da jornada literária. Tipo, vamos começar pelo Thiago, que foi o que lançou o livro mais recente, né? Com o Rio Negro na Boca, pela editora Valer, inclusive está disponível na livraria Valer. Thiago, como foi a sua formação, tanto profissional, né? Você é formado em matemática e mestrado em literatura. Você também é escritor há 15 anos. Esse livro, inclusive, levou 14 anos para ser completo, para ser escrito. Então, como foi esse processo para você se desenvolver como escritor, como profissional? Você começou na matemática, como foi essa escolha, mudar para a literatura? Enfim, conta aí pra gente que a gente quer saber como foi esse processo. Bem, eu quero aqui agradecer primeiramente, né, ao Portal do Largo, a vocês, pelo convite e também essa honra de estar do lado da Sandra Godinho aqui. Bem, eu sou o Thiago Rony, eu sou manauara, por experiência e por jornada, porque eu nasci em Boa Vista, Roraima. Desde o primeiro ano de idade eu estou aqui. E nessa minha jornada de vida, desde criança ali, eu já tinha uma curiosidade enorme pela questão da linguagem, da nossa comunicação. Desde pequenininho, poucas lembranças eu tenho, mas uma delas, bem forte, foi quando eu, por volta de uns 4, 5 anos, acho que até talvez menos, eu tentava escrever algumas palavras, desenhava e tentava mostrar para a mamãe. Mãe, saiu alguma coisa? Ela falou, não, meu filho, ainda não. E aí eu fico com isso muito marcado. Mas posteriormente na escola eu comecei a gostar de literatura, mas a não gostar de português, no sentido da gramática, né? Acontece. E eu gostava muito de matemática. Então acabei indo para a universidade, para a UFAM, fiz matemática, mas durante o curso eu vivi muito a universidade em termos do movimento estudantil político e também em termos do movimento literário que ali estavam postos, né? As várias revistas, zines sendo escritos, como o pessoal do movimento Cirrose. E eu também, na época, decidi fundar, junto com amigos e amigas, um zine chamado de Clarabóia. Aí ali, na graduação, já fui escrevendo, né? E também estava me formando ali como leitor, né? Um jovem leitor. E foi então que, já para o final do curso de matemática, eu publiquei meu primeiro livro, que é O Estouro da Artéria de um Cavalo Húngaro. Isso em 2000, já tinha finalizado o curso de matemática, 2012, 2013. Já estava dando aula, inclusive. E aí, pronto, eu vi que eu tinha uma necessidade por escrever, né? Bem, aí depois vieram os outros livros, né? Publiquei um segundo livro, A Merda do Mundo, junto com o Arcângelo Ferreira, um livro a 4 mãos. E depois um livro de poesia que eu publiquei pela editora Valer, que foi o Leone de Ababuró. Esse livro recente, esse livro novo, na verdade é uma reunião dos meus livros de contos. Do primeiro livro, do Estouro da Artéria de um Cavalo Húngaro, e do segundo, A Merda do Mundo, e outros contos que eu publiquei em revistas, espaços, e o conto inédito, né, que eu escrevi ano passado, que dá título ao livro, Com o Rio Negro na Boca. Bem, eu fiz matemática para finalizar, né? Eu fiz matemática, mas depois eu fui fazer mestrado em literatura na UEA e doutorado em literatura também na UNB, em Brasília. E posteriormente, junto com o doutorado ali, eu fiz também a graduação em letras. Basicamente, em termos de formação, essa é a minha biografia. Agora uma pergunta assim como leitor, né, que consome assim escritores e acaba ficando um pouquinho obcecado por eles. O que você lia? Tipo, quais autores te influenciaram na escrita? Você percebe certos traços? Por exemplo, eu me considero um escritor experimental. Então, tipo, quando eu era mais jovem, eu lia muito Stephen King. Então, eu percebia que eu copiava um pouquinho ali o que ele escrevia, sabe? E o que você lia, assim, Putz, eu gostava muito do Jorge Luis Borges, enfim. Bem, eu
a gente tem vários tipos de leitura conforme a nossa trajetória, né? Nesse momento inicial, ele é muito literatura latino-americana, como eu ainda leio muito, né? Literatura latino-americana, e aí, portanto, está inclusa a brasileira, né? Ali no período, eu li muito, né? Jorge Luis Borges é um escritor que, na verdade, é um dos escritores de cabeceira ali, mas também os contos do Júlio Cortázar, que mais que eu posso lembrar ali? Tem uma escritora da Argentina contemporânea que eu acho que é muito importante também na minha formação, que é a Samantha Schweblin, Samantha Schweblin, que publicou na época Pássaros na Boca, que é um livro de contos espetacular, e foi um dos livros também que me inspiraram muito a querer escrever contos, né, sobretudo. Mas não apenas, né? Acho que a Metamorfose do Kafka, os russos também, Dostoiévski, Albert Camus, A Queda, tudo ali acho que era o que eu estava lendo muito durante aquele período. E também alguns escritores amazonenses, né, foram importantes ali para minha formação inicial, como, por exemplo, o Benjamin Chances, né, com o livro Outro e Outros Contos, que na época também eu estava muito fascinado pelo Benjamin Chances. Acho que é mais ou menos isso durante ali o período que eu comecei a escrever os primeiros contos, né. Agora estamos nos coçando para saber a sua trajetória. Nossa recordista. Depois dessa trajetória toda maravilhosa do Tiago, assim, eu comecei a minha carreira com arquitetura. Eu fiz arquitetura na USP, quase ao final do curso. Eu desisti, falei, não é isso que eu quero. Não é absolutamente isso que eu quero. Aí, enfim, teve o casamento, teve meus filhos. E meu marido é petroleiro, então a gente fica sempre numa cidade por um determinado tempo, depois se muda. E isso também acho que nos ajuda a experienciar esse lado da vivência mesmo existencial da gente. E, enfim, e aí eu fui resolver fazer uma outra... Vim parar aqui em Manaus, né? E vim resolver fazer uma outra graduação. E no meio dessa graduação eu ia ser professora, ia fazer doutorado. E no meio dessa graduação eu tive o prazer de integrar o Clube do Autor, um projeto de extensão do professor Lajose Silva, professor de literatura. E eu me encantei. Simplesmente acho que eu tinha uma demanda tão grande dentro de mim e eu falei, não, é isso que eu vou fazer. Então, eu já estou morando aqui, eu sou paulistana, estou morando aqui em Manaus há 23 anos e tive a felicidade de publicar 16 livros. A maioria deles é sobre a história, minha temática é sobre a região do Amazonas, da Amazônia em si, né? E eu acho isso que foi um tipo de resgate ou digamos, de agradecimento à cidade. Eu fui muito bem recebida aqui. Só contar fazer um pequeno parênteses, eu morei 10 anos no Rio, eu fui assaltada 10 vezes lá. Então eu estava tão traumatizada, eu falei para o meu marido, olha, se você não for embora daqui, e eu gosto muito da cidade, acho linda, maravilhosa, mas eu estava muito traumatizada. Acontece. Então eu falei, se você não for embora, eu vou sozinha. Aí ele, vendo meu desespero, o meu medo de viver o dia a dia da cidade, ele conseguiu uma transferência para Manaus e eu fui muito bem recebida aqui. E assim, realmente fui muito feliz, até agora tenho sido muito feliz. E nas minhas amizades, nos meus grupos de escrita que eu circulo. Então, é um modo de eu retribuir todo o carinho que essa cidade me deu, escrevendo sobre as histórias dessa cidade. Foi alguma vez assaltada aqui? Não, ainda não. 20 anos, cara. A violência a gente já percebe de lá para cá que as coisas... mas eu acredito que em toda cidade grande a gente tem visto isso, não é? Então, desde que eu me encontrei nesse Clube do Autor, eu nunca mais quis fazer outra coisa. Tanto é que eu larguei tudo que eu estava planejando fazer para me dedicar realmente só à escrita.
E quais foram as suas inspirações de escrita, sua formação como leitor, o que você lia, o que você lê atualmente? Então, eu acho que a gente tem... Se a gente, primeiro, a gente como leitor, é um clichê o que eu vou falar, acho que o Tiago concorda comigo. Se você quer ser escritor, você tem que ler bastante, né? Para você entender não só aquele enredo superficial, aquele enredo raso, mas a construção das entrelinhas, daquilo que fica só inferido no texto, aquelas camadas de interpretação. Então, eu procuro ler de tudo. Eu gosto muito do Crime e Castigo, Kafka, né? O Carta ao Pai de Kafka é maravilhoso, Metamorfose, e Philip Roth, eu acho também sensacional, gosto muito dele, Milan Kundera, Hermann Hesse, tantos outros que a gente... Fausto, enfim, esses, eu acho que a gente tem que ler todos esses. Samantha Schweblin, eu li Distância de Resgate dela, fiquei encantada, ainda não li Pássaros na Boca, gostaria de ler muito. Comprei dela O Bom Mal, né? Ainda está na minha lista lá para ler. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que ler de tudo. E dos nacionais contemporâneos, dos autores nacionais contemporâneos, a todos os outros, perpassando todos os outros autores de outros países. Por quê? Porque cada um deles tem a sua peculiaridade, eles sempre acrescentam alguma coisa para você, autor. Ou, às vezes, quando você tem, digamos, a infelicidade que existe também, né, da gente se decepcionar com o autor, até isso é importante para falar, não, ele errou aqui, ou eu vejo que ele errou aqui, porque às vezes é uma percepção nossa, pessoal, mas eu não vou repetir isso, porque isso para mim não funciona. Então, é muito importante a gente ter essa multiplicidade de leituras para a gente nos formar com a maior complexidade possível. Ler de tudo, né, para conhecer de tudo e poder falar de quase tudo. E quanto ao processo criativo de vocês, quando vocês escrevem uma obra, vocês têm algum ritual? Porque, por experiência própria, eu tenho uma tia que é escritora e o ritual dela que ela sempre faz é beber um vinho enquanto escreve, para as ideias fluírem melhor, é o que ela diz. E eu queria saber de vocês, se vocês têm algum ritual, se ele muda de acordo com cada obra que vocês escrevem, como é que funciona? Vai, Cana. As moças primeiro. As moças, eu adorei as moças. Eu gosto de escrever na parte da manhã. Se eu tomar um vinho, eu vou ter as minhas ideias um pouco embaralhadas, então eu prefiro o café, que é sempre meu companheiro. Mas, de todo modo, quando você entra num processo criativo, aquilo é uma coisa que você põe, uma engrenagem que você põe em andamento. Então, às vezes, até sonhando, às vezes a gente ouve a pessoa falar, mas é bem verdade. Porque o inconsciente da gente também trabalha, né? E aquela problemática que você não conseguiu uma palavra ou achar uma situação, enfim, que representasse um clímax, enfim, uma situação dramática, você vai dormir com aquilo, de repente você acorda e fala, não, já entendi, eu vou fazer isso. Então, até o processo de inconsciente funciona quando você põe essa engrenagem para funcionar. Então, eu gosto de escrever de manhã, vou pensando em tudo que foi escrito, na sequência do enredo, da trama, e aquela coisa vai fluindo mesmo durante a noite, quando eu não estou consciente. Então, eu acho que é isso, e sem querer forçar nada, mas eu faço um planejamento primeiro, eu gosto de fazer todo o meu planejamento cronológico, mesmo que eu pense que eu vou usar primeiro o média res, que eles falam, né? Que usa o meio primeiro e depois o final, o resto, né? A primeira parte e a terceira. Então, mesmo que eu misture a ordem na hora de escrever, eu gosto de ter um planejamento de tudo cronológico, de tudo que aquilo, de toda a sequência da minha história. Sim. É por aí, não tem muito mistério. E você, Tiago? Bem, comigo cada livro é um livro.
né? O meu processo criativo ele é muito singular com o momento que eu estou vivendo, porque primeiro porque eu não consigo me organizar em termos de ter um tempo para estar escrevendo todo dia, assim, né? Eu praticamente escrevo quase todo dia, mas eu não consigo me organizar em tempos por causa de questões de trabalho, de família, entre outras coisas. E segundo porque eu acho que talvez o que unifique essa singularidade de cada livro seja o fato de que eu escrevo primeiro dentro de mim, né? Eu fico ruminando a história, ruminando. Mesmo que eu já tenha um certo planejamento, como falou a Sandra, né? Do que eu imagino para a história ali, eu tento ficar ruminando primeiro. E esse ruminar é escrever dentro de mim mesmo. E aí quando eu vejo que já está com uma massa boa para tirar de dentro, né? Vamos dizer assim, aí a coisa flui melhor. E aí não tem horário, né? Já teve dias que eu acordei de madrugada, assim, que sonhando mesmo, tendo uma ideia, ou ao contrário, não conseguindo dormir e levantando porque não estava conseguindo dormir para escrever mesmo. Então eu não tenho muito organização em termos de horário de escrita, né? Inclusive eu escrevo até no celular, né? Se eu estou a caminho do trabalho, eu tive alguma ideia, eu paro e escrevo no celular. Grande parte do poema O Drone de Ebaburó eu escrevi no celular. Grande parte dele. Depois que eu chegava em casa, passava pro computador. Nem passava, na verdade, né? Hoje a gente tem os drives, né? Eu olhava no computador, que aí a parte dos espaços ficava melhor em termos da poesia, né? E aí eu arrumava alguma coisinha ali, mas o processo sai quando ele tem que sair, né? Isso eu acho que se deve porque, além de eu não ter uma organização muito clara dos meus horários durante o dia, também pela singularidade da forma de cada trabalho, né? Eu acho que cada um dos meus livros teve uma forma diferente e eu acabo me adaptando a essa forma. Talvez eu mude isso um dia, né? Mas, por enquanto, tá dessa forma. Mas eu acho, Tiago, que cada livro ele tem um conteúdo, claro, mas uma forma dele ser escrito. A Aurora Bernardini falava sobre isso, né, de forma e conteúdo, mas indo mais além, eu acho que cada história tem o seu próprio modo. Por exemplo, o narrador. Se o narrador é ribeirinho, ele tem um modo de falar, um modo de se expressar, um modo de contar a sua história. Se eu tenho um homem clivado, que foi o meu penúltimo livro, um homem clivado, que ele era perturbado por um processo de culpa, e ele é clivado porque ele tem uma aparência social, ele é um empresário, então ele quer que aparentemente seja bem respeitado, bem visto, etc. Mas no interior dele ele está atravessando um processo de culpa e remorso muito grande, e ele pensa nesse irmão, não vou dar muito spoiler, mas assim, nesse irmão que ele ajudou a sumir do mapa, digamos assim. E então ele é clivado. Então, na minha linguagem, eu mostro que ele é clivado. Então, eu não posso... São personagens diferentes, problemáticas diferentes, então a forma também tem que ser diferente. Não, sim. Né? Eu falei no sentido da forma como eu vou trabalhar o processo criativo, não na forma do livro, entendi. Né? E aí essa forma, inclusive, ela, no meu caso pessoal, no processo criativo, ela acaba ditando regras que eu não sei ainda, qual horário que eu vou escrever, como que eu vou escrever, a partir da onde, entende? É isso que eu quis dizer, que a forma do livro acaba interferindo e determinando a forma com a qual eu vou escrever. Perfeito. E talvez é o que seja mais misterioso e ao mesmo tempo mais prazeroso para mim enquanto autor, né? Porque no final de contas eu tenho até pelo menos eu tinha até então, eu tenho ainda uma dificuldade de me autodenominar autor, escritor. Geralmente eu só faço isso quando a gente tem que fazer vídeo, alguma coisa, mas pessoalmente eu falo que eu sempre estou tentando escrever, porque no fundo eu acho que eu sou um leitor. Tu iniciaste falando isso, né? E de fato eu vejo os livros que eu escrevo como uma oportunidade de escrever aquilo que eu queria estar lendo. Então é por isso que no final de contas eu me vejo primeiramente como leitor.
E eu acho que isso interfere muito no meu processo criativo. Porque é como se eu estivesse lendo o que eu estou criando. Acho que é por isso que a forma do livro faz com que determine a forma do meu processo criativo. E talvez seja uma das coisas, tem outras variáveis também, que faça com que eu jogue muita coisa fora, porque como leitor eu sou muito autocrítico também, e como leitor do próprio texto, né? E ao mesmo tempo que eu demore em certo aspecto, né, a publicar o que eu acho que dá para publicar, né? Eu acho que funciona um pouquinho assim comigo em termos do processo criativo. Eu sou um leitor antes de qualquer coisa e continuo sendo quando eu estou criando. Então isso é bom e é ruim ao mesmo tempo, né? Porque tem um certo combate ali. O papo tá muito bom, mas a gente vai dar um pequeno intervalo, tá? Vamos no break e a gente volta em instantes. Não sai daí. Fala sério! Você ainda acredita que livraria é apenas um lugar onde se compra livros? Vou te provar que não mesmo. A Livraria Valer fica ao lado do Teatro Amazonas, ou seja, já começa com um passeio incrível. Assim que você entra, tem um café delicioso. Lembrando que no andar de cima tem o restaurante Roseiral, simplesmente saboroso. E antes de chegar na livraria, ainda tem adega e galeria de artes. Poxa, assim vai sobrar pouco tempo para falar dos livros. Velocidade 2. Um ambiente agradável com livreiros experientes e atenciosos. Espaço para as crianças. E livros, muitos livros. Best-sellers nacionais e internacionais. Afinal, ler é uma viagem. Ei, mas não fica viajando aí não. Corre pra cá. Ah, inclusive, dá para comprar vários livros. Valer Teatro, mais que uma livraria. Um lindo espaço cultural cheio de delícias. 2 espetáculos imperdíveis no coração cultural de Manaus. As apresentações no Teatro Amazonas e as experiências gourmet do restaurante Roseiral. Do delicioso tambaqui aos suculentos pratos de frutos do mar e carnes selecionadas. O Roseiral ainda oferece uma ótima carta de vinhos, drinks e coquetéis surpreendentes. Na harmonia dos pratos e bebidas, bem ao lado do Teatro Amazonas. Roseiral, um restaurante com gosto de arte. Olá, estamos de volta aqui no segundo bloco com os nossos convidados especiais, Thiago Rone e Sandra Goldinho. Pode continuar. E para continuar esse segundo bloco, agora vamos falar das obras em si que eles escreveram. O Thiago Rone está com seu lançamento da editora Valer com o Rio Negro na Boca, que é esse livro aqui de contos, que são contos que ele reuniu por 14 anos. E a Sandra Godinho, que está com o livro O Negro Secou, que é um livro voltado para questões ecológicas e preservação ambiental. Então a gente vai falar primeiro sobre as questões sociais presentes na obra, né? Tipo, se o livro de vocês consideram uma literatura engajada, vocês realmente escreveram com esse viés político de realmente denunciar algumas questões ambientais e sociais, ou não? Foi tipo, nossa, essa ideia é muito boa, vou escrever, e aí, por incrível que pareça, acabou culminando nisso. Vamos começar pelo Thiago, acho que a gente começou outro pela Sandra. Bem, é difícil responder porque o livro Com o Rio Negro na Boca, ele é uma coletânea de todos os contos que eu publiquei até então. Então tem 2 livros e outros contos publicados em revista. Mas a outra dificuldade de responder essa pergunta é porque a gente tem uma discussão, tanto um quanto polêmica, inclusive dentro da academia, entre os críticos, sobre o que é literatura engajada, o que não é, e se tem valor estético ou não. Mas tentando responder diretamente, né, eu vejo a literatura em si como uma arte engajada no sentido de que tem a própria linguagem, né, tem uma política, né, uma política da linguagem posta ali, pelo menos a literatura a qual eu tento me filiar e a qual eu gosto e me interessa, né. Ele tem que ter uma política da linguagem para além de uma política de conteúdo, né. Dito de outra forma, a história que for contada ali no conto, no caso dos contos, que é o caso do livro em questão, ela tem que te afetar na experiência de leitura, né? Pelo impacto com que a linguagem está colocando ali aqueles acontecimentos. Pelo menos é assim que eu gosto da literatura, é assim que eu tento escrever. E nesse sentido, sim, ela é uma literatura engajada. Né? Para o sentido do conteúdo também. Né? O segundo livro que está publicado ali mistura essa questão da poética da linguagem que eu estou colocando com o conteúdo extremamente traumático e que, na verdade, não morreu, a ruína está cada vez mais viva, que é a ditadura militar
civil-militar brasileira, né? Inclusive os seus aspectos na Amazônia e no Amazonas. Então, nesse sentido, também é engajado no sentido do conteúdo. E também não só dos contos que tratam da ditadura militar, mas também de outros contos que tratam de algumas realidades amazônicas e existenciais, que eu acho fundamental de estar tratando, não no sentido didático de querer ensinar alguma coisa ou de querer responder alguma coisa, mas no sentido contrário, né? De se fazer pergunta desses temas e desses conteúdos e de aprofundar essas perguntas ou de expandir essas perguntas, né? Ou às vezes até de construir um paradoxo com essas realidades da condição humana, existencial na Amazônia e da ditadura militar na Amazônia. Então, pelo menos eu tento fazer isso, né? Com que os contos não respondam e, na verdade, pergunte de modo diferente, com uma política da linguagem, sobre esses temas todos, que são extremamente importantes, que são muito apagados e esquecidos, sobretudo aqui na nossa cidade, no nosso estado, mas, de uma maneira geral, no Brasil, né? Basta ver o que a gente passou nos últimos 6 anos, 7 anos. E são contos que levaram 14 anos para... Foram contos que você escreveu durante 14 anos, né? E aí você reuniu eles em uma coletânea. Então você vê alguma diferença entre os teores dos contos, ou você percebe que eles meio que se conectam e mostram esse engajamento ou essa poética da linguagem que você apresenta? Tem diferenças, né? Essa questão de ter 14 anos, né, os contos foram escritos no livro, é no sentido de que o primeiro livro que eu publiquei, que está colocado aí dentro deste livro, que foi o Estouro da Artéria do Cavalo Húngaro, eu publiquei em 2012, a primeira edição, a segunda em 2013. E o último conto que eu escrevi, que é o conto título, foi ano passado, 2025. Então, realmente perfaz, se a gente pegar esse primeiro livro com o último conto, essa duração toda. Só que eles foram escritos dentro dos seus momentos. Então é uma trajetória literária que tem colocado neste livro, uma trajetória de uma construção de uma voz narrativa, e que é perceptível algumas diferenças, mas também uma certa permanência. Eu acho que a principal diferença talvez que tem aí seja que eu iniciei ali com o primeiro livro, né, o Estouro da Artéria do Cavalo Húngaro, trabalhando muito as questões psicológicas, existenciais, voltada para uma realidade do capitalismo, da modernidade dentro da Amazônia, né? Pegando as consequências de estar num estado altamente florestal e ao mesmo tempo altamente industrializado, com o polo industrial de Manaus, e as consequências que isso vão ter na classe média, na classe trabalhadora, aqui colocado em termos sociais e existenciais, né? Havia uma preocupação ali, eu muito mais jovem, né, com as questões também de localização no mundo em si, né? Por que eu estou aqui, para onde eu vou, aquela questão filosófica existencial, mas ao mesmo tempo quem eu sou posta aqui dentro da Amazônia. E questões ainda muito fortes no sentido de um certo vigor da juventude colocada aí. Isso acaba transparecendo nos contos. Aí eu vou ganhando mais maturidade, vamos dizer assim, né? E também mais consciência literária, e isso vai mudando, né? Meu último conto, por exemplo, eu já vou dialogar com a cosmologia dessana e do Alto Rio Negro, com um personagem ribeirinho. Então eu estou muito mais a par do que é a Amazônia como uma multiplicidade de vários povos, de várias perspectivas, e também em termos dessa poética, dessa política da linguagem que eu coloquei, né? Que é, no final de contas, a poética dos contos. Então, tem essa diferença substancial. Mas eu acho que o que fica como permanência é, talvez, essa questão mais de uma certa curiosidade de tentar fazer uma pergunta em termos estéticos, em termos perceptivos e afetivos, dentro de uma história, né? Perguntas que me incomodam como pessoa, mas também me incomodam como ser social na Amazônia, e que são perguntas que eu às vezes ainda fico, acho que a grande maioria ainda fico me fazendo ainda que eu tenha escrito os contos, né?
Agora, Sandra, o seu livro, com O Negro Secou, né? Uma coisa engraçada é que o nome... Engraçada não, assim, eu vou falar aqui. O nome do livro do Tiago é Com o Rio Negro na Boca, e o nome do livro da Sandra é O Negro Secou, então eles se correlacionam, sabe? E você considera o seu livro uma literatura engajada? Ou você quer falar primeiro do Tiago? Não, eu vou falar do Tiago aqui. Tá. O último livro, inclusive, o último conto conto do livro do Tiago, fala sobre a questão também da mudança climática, que esse negro que vai secando e tudo que isso representa. Leiam. É um livro denso, é um livro que tem muitas camadas e uma ironia muito sutil, muito refinada. Eu gosto muito. Algumas contos, inclusive, tem até um sadismo, né? Principalmente naqueles dos torturadores. Os torturadores são chamados classificadores de carne. Olha assim, meu Deus, leiam. Tu quebraste o protocolo, Sandra. Eu ainda quero falar do teu livro também. Tu já tá falando. Mas tudo bem. Estou muito empolgada com esse livro. Então, Obrigado. Então vamos voltar. Desculpe, cara. Já atropelei. Vamos falar um pouquinho do seu e no final a gente pode ter essa conversa. Tá. E tal. O seu Então, livro, você voltando. considera o seu livro uma literatura engajada? Foi proposital ou não? Então, como foi o processo de construção dele? Essa questão da literatura engajada, se não me falha a memória, foi trazida por Sartre, sobre a literatura ser engajada. A literatura, ela não precisa ser isso ou aquilo, ela é tudo. Né? Ela é terapêutica, que a gente estava até essa discussão lá na Flip, né? Ela é terapêutica, mas ela tem mil outras coisas. A literatura é política, a literatura ela é engajada, a literatura é entretenimento, a literatura é autoconhecimento. Então, a literatura ela é múltipla. E que bom que seja assim. Quando eu me pus a escrever, como eu falei, era para retribuir todas as alegrias que eu recebi aqui, quando eu vim. Eu quis fazer algo relevante. E eu acho que há tantas coisas acontecendo nessa Amazônia, para além da exuberância verdejante que a gente tem, que eu não quis me prender a esse tema que a gente estava falando até nos bastidores, do exótico, das encantarias, das crendices, porque eu acho que tem outros autores que fazem isso melhor até do que eu, que, apesar de amar demais, estar aqui há 23 anos, não sou daqui propriamente dita, né? Eu nasci em São Paulo, mas então a minha temática tinha que ser para assuntos, para temas contemporâneos que estivessem ocorrendo e temas sérios. Eu gostaria de tocar nesse assunto espinhoso, que é todas as questões que estão envolvidas aqui. A mineração, sim, o garimpo ilegal, o genocídio indígena, a questão da mudança climática, que fica meio que passa batido. Então, eu queria tocar nesses assuntos, sim. Eu estou chegando para os 70 anos. Eu não poderia escrever alguma coisa... digamos assim, eu tinha que achar o meu nicho. Eu não poderia começar com um romance de água com açúcar. Porque eu não tenho mais tempo para me dedicar a uma longa jornada. Então, eu tenho que pegar aquilo que realmente importa. E isso, para mim, importa. Você, como autor, você é um sujeito sócio-histórico, testemunha do seu tempo. Então, quando eu vou falar, por exemplo, de ditadura, que foi o Tocar do Norte, que foi a construção da estrada do BR-174, que dizimou 9 aldeias, Oimiri-Atuari e Usquinhã, essa ditadura que houve nesse tempo, em 1968, traz, como o Tiago bem colocou, reflexos até os dias de hoje. Sim. E por que a gente deve comentar sobre isso e falar sobre isso e trazer isso? Porque as novas gerações não conhecem a ditadura. Não conhecem o que se passou, o que era viver com o seu vizinho querendo te boicotar, né? Para ser
digamos, ser bem vista aos olhos dos governantes, digamos assim. Por exemplo, houve na sede de uma grande empresa petrolífera, tortura, listas sujas. E delatadas por quem? Por quem queria o emprego do outro, o cargo do outro. E isso ocorria muito. Então, essas questões, elas não eram colocadas porque a gente foi, digamos, abafado, não era sufocado nessas temáticas por muito tempo, mas agora a gente pode trazer à tona tudo isso para que outras gerações saibam realmente a amplitude do que foi esse movimento. Então, se você me pergunta, é engajada? Ela é engajada. Eu não me concebo escrevendo alguma coisa que não seja engajado, relevante e que tenha consequências para a vida de todo mundo, que não só de mim como autor, de outros autores, como leitores e tudo mais. É assim que eu entendo. O Kafka, ele fala até, né? Se eu não for ler livros que me picam, que me mordem, para que lê-los, né? Livros que incomodam mesmo, que atiçam nossas feridas, assim, e a gente reflete sobre elas. Se não me engano, inclusive, tinha uma produtora de carros que se aproveitava da ditadura para escravizar pessoas que eram presas da ditadura, né? Elas eram mandadas, era um espaço aqui no Amazonas que elas eram mandadas para lá e elas eram, tipo, elas não recebiam salário, se elas não trabalhassem, elas eram torturadas, enfim, eles usavam isso aqui. E é uma coisa que a gente acabou sendo abafado com o tempo, né? Até porque o Amazonas é um estado muito conservador que, de certa forma, está tentando apagar o nosso passado, assim, e fingir que nada aconteceu. Você quer ver um exemplo muito bom disso? A Verenilde Pereira. A Verenilde Pereira tem uma literatura pungente, comovente. E ela, quando começou a escrever, ela foi perseguida. Sim. Ela teve que sair do estado. Então, assim, e vai ler a literatura dela, a temática. Na verdade, ela foi perseguida antes de escrever, né? Ela era jornalista e indigenista. Sim. E escrevia, no caso, para o jornal, né? Para os jornais, Porantim, jornais locais, denunciando a violência do Estado, da ditadura, com os indígenas. Com os indígenas. Desaldeados. Isso. E esses desaldeamentos também precisava a gente até ter uma outra reunião, um outro podcast só para falar sobre isso, como que eram por que tinham crianças que eram colocadas em missões, o que aconteceram com seus pais. Então, isso que eu quero dizer. Só essa temática e dessa pergunta já dá um outro podcast. Mas eu quero dizer o seguinte: e agora a Verenilde está sendo publicada pela Alfaguara. O livro estourou. E por quê? Porque a temática é pujante. É uma coisa que é preciso comentar, é preciso falar. Então, eu acredito nessas literaturas que trazem a sua importância não só para aquilo que aconteceu naquele tempo, mas para os dias de hoje. E no caso, Sandra, concordo plenamente contigo e eu ainda afirmo aqui uma coisa que, para além da temática ser pujante, urgente e necessária, que foi invisibilizada durante anos, o modo como a Verenilde escreve O Rio Sem Fim, que é o livro que a gente está comentando aqui, é um modo que tem isso que eu falei no início, né? Essa política da linguagem fortíssima, porque a forma como ela narra é totalmente singular. Sim, é como se fosse um rio mesmo, a narrativa dela, sinuoso e pegando essas curvas esquecidas do tempo, né? Eu classifiquei o romance dela como um romance enguia, porque uma das personagens gostava muito das enguias, e as enguias, os peixes elétricos, fazem essa curva, esse desvio, esse deslocamento, e é isso que a narrativa da Verenilde faz, para além da questão temática, que já é explosiva e altamente importante. Mas o modo como ela narra isso, o modo como ela conta, o modo como ela mistura crônica, meio que jornalística, documental, ao mesmo tempo que mistura também uma certa tradição oral de contar uma história, de narrar, fazendo com que essas narrativas se formem como um rio.
Eu já quero entrar na... Eu vou falar agora. Eu sei que vocês são ansiosos para falar do livro um do outro, né? Então, eu acho que eu posso perguntar da Sandra e do Thiago como os livros de vocês se posicionam nesse meio. Eu acho que a Sandra pode falar do livro do Thiago e o Thiago pode falar do livro da Sandra. Desculpa. Inclusive, eu acho interessante porque é sempre bom ouvir outra pessoa falar sobre o que você escreve, né? Porque assim você pode, nossa, eu não tinha pensado nisso, ou eu tinha pensado nisso, mas essa pessoa elaborou de uma maneira muito melhor os meus pensamentos. Então, tipo, como vocês veem esse posicionamento do livro, do outro, nesse contexto histórico, como memória histórica, como importância literária, que vai mesmo incomodar e vai mostrar as feridas que estão sendo apagadas ou esquecidas pelo Estado, né? Então, apesar do Thiago ter dito que são praticamente 3 projetos literários, eu acho que existe um fio condutor que é o legado perverso do mundo capitalista. Sim, eu senti muito isso. Né? Então, aí a gente tem englobado questões como até o próprio nazismo, fascismo, ditadura militar. Eu acho que tem os conflitos geracionais, os conflitos dentro das famílias disfuncionais. Então, assim, tudo isso se encaixa nesse grande guarda-chuva. Mas, assim, o que eu acho mais interessante nesse livro é que ele parece, do livro do Thiago, volto aqui a colocar, ele é um livro que é de muitas camadas, então ele parece uma matriosca, né? Então você lê aquela primeira camada e você acha que você aprendeu tudo, mas aí, pera lá, você está lendo outras coisas que você... Então, só para fazer só um pequeno eu separei aqui, gente, ó, eu fiz todo o meu apanhado, fiz a minha lição de casa. Então, ele fala assim, no Grande Baile das Carnes, e para mim esse é o grande conto, assim, que tive que parar, porque ele fala sobre torturadores, os classificadores de carne. Então, ele fala assim: as salas se enchiam de seios, pimentas e corpos nus entrelaçados, araras cantando, enroscadas no pau. Isso é a referência do pau de arara, né? A carne dura pedia choques para se amolecer e, às vezes, queimaduras com bitucas de Hollywood. Hollywood, o cigarro? Muito bem, eu concordo. Mas Hollywood também é uma referência sobre o envolvimento dos Estados Unidos na nossa ditadura. Então, são sutilezas do livro dele que me encantou, sinceramente me encantou. Como essa, tem várias outras. De uma ironia muito refinada. E, enfim, tem muitas coisas para falar do livro do Thiago. Só de pintores que ele coloca Courbet, Velázquez e Dürer. Então, o Courbet, ele fala da origem, a pintura, né, da origem do mundo, aquele buraco negro que nós estamos. Depois vocês têm que ver qual é a pintura do Courbet. Velázquez, que é as meninas, então, assim, a perspectiva, né? Esse pintor, ele coloca na pintura, na tela, ele está no fundo, mas é um jogo de espelhos que ele tá, na verdade, na frente. Então, assim, ele encurta as distâncias, ele mexe, trabalha com as perspectivas, ele brinca com essas perspectivas. Então, são todas essas referências. O Dürer, que, por exemplo, é uma ilustração do rinoceronte. Isso aí você vai entender, você vai atrás desse rinoceronte, né? Então, o que é o rinoceronte? Ele faz uma referência do nazismo e do fascismo, quando as pessoas, aí o autor pode até estar aqui para falar, se transformava em monstros, em rinocerontes. Então, assim, é cheio de referências, é de uma riqueza esplendorosa. Eu fiquei tão emocionada e acho que o livro, para ser bom, sabe qual é um livro bom, Carlos e Laura? Quando você termina a última página e aquilo reverbera na sua cabeça. E você fica pensando, passa pelo menos uns dias, assim, nossa, mas que livro. Mas ele falou isso, mas falou aquilo, mas falou aquilo. Eu fiquei assim, muito... Fazia muito tempo que eu não li alguma coisa assim tão boa, sabe?
Poxa, obrigado, Sandra. Eu falava que é o meu maior orgulho ouvir isso de ti, né? Já ganhei. O maior prêmio que eu posso ganhar, já ganhei aqui hoje. Não, é verdade. Eu fiquei tão impactada e emocionada e assim, extasiada com uma narrativa tão rica que eu acho isso. Eu acho que nós precisamos, os autores amazonenses, aí é até uma ideia aqui que eu estou... São muito mal representados, são muito mal referenciados. A gente merece mais. E é isso. Mais eu não falo. Obrigado, Sandra. Bem, o livro da Sandra... Bem, a Sandra, né, a apresentação aqui já foi dita, né? Ela ganha quase todos os prêmios que estão por aí, né? Mas eu vou falar aqui enquanto leitor que eu sou, né? E, antes de tudo, um leitor que tenta escrever. E eu vou até fazer uma pergunta no final da Sandra, que ela colocou aqui, né? Que ela tenta fugir, ela com certeza foge e fala da essência do que é para ser dito. Ela, estando na Amazônia, já sendo praticamente uma amazonense, né? Com relação às encantarias, né? Você falou que não é a sua praia e também que tem autores e autoras melhores para trabalhar isso. E, de fato, o Negro Secou, um dos grandes livros da Sandra, né? Que a princípio é descrito como um livro de contos, quando a gente começa a ler, a gente vê justamente de imediato aquilo que eu falei no início, que é essa espécie de política da linguagem, porque tu percebes já no título dos contos, do que seriam os contos, similaridade, né? Eu vou pegar um exemplo aqui, né? Qualquer, dois, na verdade, né? Ele é dividido em, salvo engano, 3 ou 4 partes. Tem a Gênese, Atos e o Apocalipse, se eu não me engano. São 3 partes. E cada título... Tem os Gentios também. Gentios, é verdade. São 4 partes. E cada título traz qualquer como início, né? Então aqui, por exemplo, o primeiro conto, né? Qualquer fogo mata. Versões. Aí a gente tem o segundo. Qualquer indignação mata. Dos restos que permanecem. Qualquer tráfico mata. Ararinha azul. E assim por diante. Então a gente já percebe no título que há uma forma pensada coerentemente aqui entre os contos. E durante a leitura, a gente vai começando a perceber que ela faz uma espécie de geografia das grandes violências e também das microviolências no Amazonas, na Amazônia. Lógico, com um eixo central, talvez, com a questão da mineração e dos garimpeiros, né? Que é justamente a grande denúncia, talvez, da Sandra aqui, e também, obviamente, a questão da mudança climática, que está tudo a ver com essa questão grave da mineração e do garimpo ilegal, né? E é o eixo condutor em termos de temática. Mas fora essas grandes violências desdobradas que ela coloca aqui com relação a esses temas, a gente vê algumas pequenas violências dentro dos tratamentos humanos ou desumanos entre companheiro e companheira, né? Entre filho, mãe, né? Toda uma questão que a gente verifica em termos temáticos sociais, mas também em termos de relacionamento humano a partir dessa determinação violenta no Amazonas. Mas o que eu achei mais genial em termos dessa política da forma da Sandra é que esses primeiros, que seriam os contos, essa gênese, a gente começa a conhecer a história do filho do Boto, que é um dos personagens principais aqui, que obviamente é filho de um pai que não é muito claro, colocado ali com essa história, e inclusive denunciando essa história do Boto como um estrupador por trás da crendice, por trás de quem seria o genitor, né? Mas também a Luara, a mãe da Luara, enfim, os primeiros personagens que vão ser os personagens principais e os atos de violência. E um dos contos que me marcou muito foi o conto em que a gente descobre uma violação, né? Uma violência, um estupro de uma menina, que agora eu não me recordo se é a própria Luara, enfim, são vários personagens, executada pelo próprio pai num flutuante, né? E foi um dos contos que me impactou muito pela forma como a Sandra vai narrando, vai contando a história.
e pela violência que continua, ela inclusive fala isso no conto, né? E de fato, infelizmente, continua no norte, sobretudo, né? Aqui no Amazonas, no Pará, no interior. E que me relembrou um filme que eu vi altamente impactante, que foi As Manas, da Mariana Bernard, se eu não me engano, Bernard, a diretora, que é um filme paraense contando, né, exatamente a mesma história. Mas voltando para o livro da Sandra, né, para além dessas violências, ela coloca essa gênese que nos coloca na linguagem de como ela vai narrando dentro dessas violências, dessas quaisquer violências, né? E depois ela vai pegar os atos, os gentis e vai lá para o final, para o Apocalipse. Eu achei interessante que vai mostrando toda a exploração e as violências da mineração e do garimpo, e lá no final a gente meio que vai vendo o painel de destroços que está posto ali já com a mudança climática. É onde de fato a gente verifica alguns pontos em relação ao rio secou, né? Que é o Negro Secou, que é o título do livro, né? E lá eu achei interessante porque eu comecei a perceber que, para além dessa denúncia da violência, dessa linguagem crua, mostrando diretamente o que está posto, e é interessante porque a Sandra vai construindo aqui os contos do início, acho que por meio, para perto do final ali da última parte, que é Apocalipse, ela vai construindo mais um realismo um tanto quanto cru, mostrando essas violências, mas também com uma certa maneira elegante de contar essa história, né? Mas chega ali no final, esse realismo é rompido pela entrada, eu não diria maravilhoso ou de uma certa encantaria, porque está nessa zona da violência, né? Mas é uma mudança que eu achei muito feliz, porque justamente quando alguns personagens, e aqui, desculpa, eu vou ter que contar algumas partes da história, né? Alguns personagens deixam de ser humanos para serem não humanos, né? E alguns contos também, isso eu achei um ponto positivo também da narrativa da Sandra, que tem alguns não humanos narrando, né? Sim, e dentro desses contos que tem a transformação do humano e não humano, a gente tem, por exemplo, a transformação de uma personagem que salvo engano, a própria Luara, que vai virar a ararinha azul, que tem uma relação muito forte com o filho dela, que é o filho do Boto, e o filho do Boto vai virar um peixe, salvo engano, né? E aí, mas a atmosfera da violência, da denúncia da violência, ainda está toda posta ali. Mas por que eu achei interessante? Ela falou que ela não trabalha em encantaria, e isso é um pouco a encantaria aqui, só que é uma encantaria da palavra, mas é uma encantaria também que vai beber desse nosso universo múltiplo da Amazônia. E o que eu achei mais lindo é que não é um livro que vai apenas fazer essa denúncia dessas violências brutais e de um modo reflexivo para o leitor, e ela entrega tudo aqui, né? Mas é um livro também que deixa numa sutileza uma esperança, pelo menos eu como leitor, o leitor também tem a sua interpretação individual, que é justamente a possibilidade de nós, né, enquanto povo, mas nós individualmente também, bebendo nesse universo múltiplo da Amazônia e mítico, da possibilidade de a gente se transformar. Porque o que é esses momentos que os personagens da Sandra vão se transformando? É justamente o que vai deixar como caminho, eixo de fundo para o leitor, essa nossa possibilidade de transformação. Eu acho que essa basicamente, tem muita mais coisa para falar do livro, mas eu vou demorar muito. Que é bom, né? A gente tem basicamente, né, o que eu gostei do livro da Sandra, O Negro Secou. Então, mais uma vez, gostaríamos de agradecer a presença. Foi uma baita aula. Nossa, sim, acho que assim, quem vê esse episódio vai ficar muito interessado nos livros, porque assim, vocês falam de maneira tão magnífica sobre os livros um do outro e sobre os seus livros, que a gente fica assim, meu Deus, eu preciso ler esse livro agora. Eu tô lendo da Sandra, né? E assim, o Thiago falando me deu mais vontade de terminar. Eu fiquei, meu Deus, que coisa incrível. Tem um livro do Mia Couto, que é o Terra Sonâmbula, se não me engano é o nome do livro, que no final, na verdade tem uma parte lá que os personagens eles começam a se tornar animais. E aí quando ele falou, eu lembrei, caraca, será que é do mesmo jeito? Assim, será que tem o mesmo teor político? Porque o Mia Couto ele também denuncia, né, a colonização africana.
E aí eu fiquei, tipo, muito interessado nesse livro. Eu acho que quem vê esse episódio aqui também vai. Só uma palavrinha, eu sei que o tempo já estourou. Eu esqueci de dizer, esse é um livro teoricamente de contos, mas como tu já deve ter percebido, os contos dialogam entre si. Então a gente tem como tomar ele como romance, porque ele faz um grande painel em que as histórias se misturam. Né? Só que a gente tem que anotar os personagens, então senão a gente acaba se perdendo aí dentro dessa seca do negro aí. E eu digo a mesma coisa do Tiago. O livro dele também tem o Pancrácio, né? O grande coronel, que é a metáfora da ditadura. Ele volta em muitos contos e inclusive depois quando que a gente falou de remorso e tal, quando tem toda aquela massacre dos Waimiri Atuari, que eles falam aí eu não vou saber. APMQ, ele também tem um remorso e aí ele vai ficando meio doido e aí vai caindo os fios do bigode e tal e ele vai se desintegrando e meio que é o castigo dele por tanta maldade. Então, se você ficou interessado nesses livros que foram comentados aqui, visite nossa livraria Valer aqui no centro ou acesse nosso site, editoravale.com.br. Vamos acabar, a Laura vai despedir da galera, gente, a conversa foi muito boa. E é isso, né, amigo? E é isso, gente, muito obrigado. Queria agradecer. Foi muito bacana, a recepção, Portal do Lago, Tiago, vocês, está tudo de maravilhoso. Eu também agradeço muito. Você também, se inscreva no nosso canal, deixa o like aqui, leia os autores que estão aqui. Onde convidados. eles podem encontrá-los? Verdade, Rede social, encontrar vocês utilizam? Tiago Rony, Instagram. todas as redes. Sandra Godinho, .2023, Instagram. Uma última coisa, assim, um spoiler do próximo livro que a Sandra vai publicar, pela editora Valer, que ganhou Frauta de Barro, né? A Bússola do Gigante. Dá, assim, um pequeno spoiler do livro para já gerar... Pequeno spoiler, não. Fala um pouquinho do livro para já gerar a comoção. Então, foi quase que um desafio que o Abraham Base me fez no lançamento do livro dele, Aurora Lusitana. Então, ele falou, precisava ter uma história ficcional sobre a maçonaria. E aí aquilo ficou reverberando, e aí, algum tempo aquilo lá, acho que fez um hiperlink na minha cabeça. E aí eu concebi essa história de dois amigos, e um é escravo fugido e passa-se por livre, né, liberto. E, enfim, eu não posso falar muito, vai dar spoiler, né? Mas essa amizade, ela vai se concretizar e a amizade é o tema central do livro e a escravidão. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. É isso. Tchau, gente. Vamos olhar pra vida. Tchau. Tchau.